E aí, galera, beleza? Tranquilo? Aqui, ó, vamos iniciar agora Fontes de Energia parte 2. Se por acaso está chegando agora, não assistiu a parte 1, te recomendo a você voltar no vídeo anterior, assistir a parte 1, porque lá a gente consolida bem a teoria de fontes de energia, tá certo? A gente discute renováveis, não renováveis, as principais utilizações pelo mundo, tá fechado? E aqui também alguns casos brasileiros, tá? Para a gente partir para a parte 2, que a gente vai ter como objetivo aqui fazer uma discussão internacional e também nacional de umas coisas um pouco mais aprofundadazinhas, beleza? Então, fica à vontade, se quiser dar uma pausa, volta lá, ou então vem comigo aqui, se achar necessidade, você também faz isso. Agora também posso fazer outro pedido? Se inscreve no nosso canal aí, mete bronca, beleza? Compartilha com os amigos, tá? E me ajuda a construir de forma voluntária esse projeto que eu estou fazendo aqui com muito carinho e dedicação para vocês. Fechou? Vamos lá? Vamos lá, galera. Aqui eu trouxe, então, já de cara, tá? Esse gráfico aqui, é um gráfico, né, de barras aqui, e aqui a gente chama de gráfico de pizza, né? Então, esse gráfico, ele mostra de cara Estados Unidos campeão na produção mundial de petróleo, tá? Então, você tem perto de 14% de forma isolada, né? Os Estados Unidos aí sendo um grande produtor, né? Na verdade, quando a gente fala de produção, a gente está falando de extração, né, desse minério, beleza? Depois vem a Arábia Saudita, Rússia, Irã, Canadá, Iraque, Emirados Árabes Unidos, China, Kuwait e Brasil no 10º lugar. Pegando esses 10 primeiros aí, nessa lista que eu estou mostrando para vocês, tá? Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 países, então metade desses países são do Golfo Pérsico, que na primeira aula eu expliquei para você que 60% das reservas estão no Golfo Pérsico, beleza? Só que o Golfo Pérsico não tem um país, você tem vários países ali em volta, né? Então, esses caras que há um tempo atrás dominavam a produção de petróleo, já eu vou passar para vocês essa teoria, tá? Hoje continuam sendo grandes produtores de petróleo, porém não estão sozinhos nesse mercado. Tá legal? Beleza? Bom, a gente tem outros aqui, ó. Então vamos lá rapidinho, só pegando esse gráfico aqui, ó. A gente tem a Arábia Saudita com 12%, né? Rússia também 12%. Irã, Canadá, enfim, né? China aparecendo aqui, tá certo? Com 4%, ó, explora mais o seu petróleo até que o Brasil, beleza? Por quê? Porque a necessidade energética chinesa é gigante, porque a sua população é gigante, o consumo em forte crescimento, né? Então eles precisam gerar muita energia. Então, mesmo o petróleo não sendo a maior fonte energética da China, é o carvão mineral, né? Porém, o petróleo está ali em segundo lugar, querendo competir com o carvão. Só que vou te falar, a China é um dos países hoje que isoladamente mais investem em energias renováveis. Já vou te mostrar um gráfico que prova isso. Tudo bem? Aqui, ó, maiores consumidores. Por que os Estados Unidos explora tanto seu petróleo? Porque ele é o maior consumidor disparado, ó. 20% de todo o petróleo consumido no mundo é para consumo estadunidense. Percebeu isso? A China vem em segundo lugar, galera. Então, mais uma vez, esse gigante aí se mostrando para o mundo, né? Como não tem jeito para você fazer um desenvolvimento econômico de uma forma gigante, a energia tem que estar disparada em conjunto com isso, né? E automaticamente a China, um dos países que mais cresceram no mundo nas últimas décadas, não estaria atrás nesse gráfico gigante aqui, né? Essa é uma das reclamações, esse é um dos problemas, por exemplo, que o Brasil enfrenta no cenário internacional, né? Na atração de novas empresas. Por quê? Porque a energia no Brasil, ela não é, por exemplo, muito suficiente, né? Então, essa é um desafio para os próximos governos, né? De investir forte na matriz energética brasileira, para que a gente tenha aí uma atração de novas empresas, empregos e uma circulação mais interessante na economia. Tá fechado? Beleza? A Índia aí, ó, um grande gigante também em população e também em consumo, apesar de ter uma população muito pobre, mas também crescente no consumo, né? É o terceiro país isolado aí em consumo de petróleo, né? Depois vem o Japão, a Arábia Saudita, a Rússia, o Brasil aí, ó. Tá certo? Então, nós estamos nesse patamar. E esse patamar aí, essa lista é uma lista bem positiva.
Acho que não, né? Por quê? Porque quando você consome muito petróleo, você também emite muito gás de efeito estufa. E principalmente porque petróleo não é renovável. Então você usou, você acabou com ele. E é um recurso limitado, é um recurso natural limitado. Então a gente tem que ter esse cuidado na exploração e no consumo. Tudo bem? E aí, pasmem para essa lista, se você ainda não se deparou com isso, se você não sabia dessa informação, olha quem está encabeçando as maiores reservas de petróleo, ó. Um país da América Latina que está sofrendo muito com suas políticas econômicas, né? Que é a Venezuela, e possui uma reserva petrolífera gigante, né? Então, isoladamente, é o país que maior tem reservas de petróleo no mundo, né? Porque quando eu falei em Golfo Pérsico, eu falei num conjunto de países. E eles continuam aqui, ó. Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, né? Então você tem aí, ó, Catar, né? Aqui são países dentro do Golfo Pérsico, mas isoladamente Venezuela é campeã. Tem perto de 17% das reservas de petróleo do mundo. Não é à toa, então, que é um país que chama muita atenção, né? Então, passando por esse momento complicadíssimo, que não é o foco dessa aula de hoje, mas é bom a gente ter atenção especial e um carinho com essa técnica e essa teoria dentro desse processo. Tá fechado? Beleza, a gente tem outros aí, ó, grandes reservas como Canadá, Irã, Iraque, já falei, né? Rússia, beleza? O Brasil, ó, 0,8%, né? Mesmo com a descoberta do pré-sal, né, em 2007, na verdade com a descoberta não, né, com a disseminação dessa informação em 2007, mas com todo essas reservas que nós temos, ainda somos pequenininhos dentro de um cenário internacional, tá bom? E aí, galera, vem a famosa OPEP, que lá na aula 1 eu falei que ia falar para vocês aqui, então vamos meter bronca. A OPEP é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, né? Na década de 60, essa galera se reuniu, né? Aqui, ó, Venezuela na América Latina, tá vendo? Então a gente tem os países do Golfo Pérsico aqui, ó, Golfo Pérsico eu tô falando bastante aqui para vocês, tá legal? Então você tem Nigéria, você tem Argélia, enfim, na África. Vamos lá. O que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte. Esses caras se reuniram porque perceberam que na década de 60, olha, o mundo inteiro tem o petróleo como matriz energética. E só a gente que vende esse petróleo. Por quê? Porque petróleo era lixo, galera. Na década de 60, o barril do petróleo, que tem 159 litros de petróleo, essa é outra coisa que eu ia falar para vocês nessa aula, né? 159 litros, tá? Professor, mas por que não 160? Né? O galão tem 160, capacidade para 160, mas se coloca 159 porque o petróleo é um organismo vivo, né? É um organismo que pode gerar aí uma expansão dependendo da variação térmica e aí, consequentemente, pode gerar aí um complicador de explosão. Então, como forma de garantia e segurança, coloca-se 159 litros no barril. Tudo bem? Então, galera, olha só. Chegaram na década de 60 e falaram assim, ó, vamos nos organizar. Já que o petróleo todo mundo quer e ninguém quer produzir, só a gente, porque era lixo, galera. Era 2 dólares, 3 dólares o barril do petróleo. 159 litros de alguma coisa a 2 dólares é infinitamente barato. Então, quem é que ia investir em maquinário, em tecnologia, em pesquisa, né, dentro das bacias sedimentares para saber, de fato, qual a localização desse petróleo? Então, ninguém queria saber disso, né? Então, os países compravam dos países que exportavam esse produto. Tudo bem? E aí, chegou na década de 70, a galera se organizou e falou o seguinte, olha, estamos trabalhando com a lei da oferta e procura, ou seja, vamos reduzir a nossa produção para aumentar a procura. Aumentando a procura, aumenta o preço. E aí a galera começou a regular o preço internacionalmente desse produto, né? De uma forma de cartelização. Tá? Então, se transformaram em um grande cartel na produção de petróleo e aí, consequentemente, gerou a principal crise, foi a maior crise do petróleo, que foi em 1973. Né? A gente também teve crise do petróleo em 1979, foi um pouco mais branda, né? Mas também rolaram várias complicações econômicas, porém, em 73 foi a pior crise, né? E eu vou mostrar para você já já. Bom, aqui a gente tem uma reportagem da época, né, mostrando aí, ó, árabes usam o trunfo, né? Petróleo é racionado. Então, o que acontece?
A galera chegou e fez uma redução da produção para aumentar a procura. Aumentando a procura, aumentou o preço, consequentemente, gerou crise no mundo, tá? A gente tem uma outra capa de revista aí famosa aí no Brasil, né, mostrando aí uma arma para essa guerra econômica, que é o petróleo, né? E aí o que foi feito então, né? Então, todos os países começaram a pensar o seguinte: não, a gente não pode ficar refém desses caras que estão controlando o petróleo. Então a gente vai ter que começar a investir na nossa exploração, na nossa produção de petróleo. Então, foi feito isso. Os principais países ou começaram a investir em outras alternativas ao petróleo, né? Então, a Europa caminhou muito, né? França, Inglaterra, Alemanha, caminharam muito para a energia nuclear, tá certo? Brasil caminhou muito para a energia hidráulica, né? E também para a biomassa, e principalmente o etanol, né? O álcool combustível, beleza? Para você ter uma noção, a crise foi em 73, e em 75 já saía um carro de uma fábrica brasileira, na verdade, marca italiana, Fiat, né? Mas já saía de uma fábrica no Brasil, tecnologia brasileira, um carro movido a combustível renovável, o álcool, a cana-de-açúcar. Legal? Então, maravilha isso, né? E para você ter uma noção aí dos preços, como eu falei para você, em 73, então, ó, antes da crise, né? Então, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Nigéria, Venezuela eram os grandes produtores, né, à época. Então, esses caras vendiam aí perto de 3, 4 dólares o barril. E em 74, olha como aumentou, né? Perto de 4 vezes o valor, né? Então, a galera gerou uma crise de propósito para mostrar o seguinte: olha, a gente tem o mundo nas mãos, a gente não quer ganhar ninharia com o nosso principal produto. Só que eles perderam a mão, né? Fizeram isso. Outros países começaram, então, a ter novas soluções. E hoje a OPEP ela tem uma força no cenário internacional? Ainda tem, óbvio que tem, né? Mas é uma força muito branda, principalmente para a primeira aula que eu passei para vocês, a parte 1, eu mostrei para vocês que o futuro já é de alternativas, né? Fontes alternativas ao petróleo, né? E em diversos países do mundo, a mobilidade urbana em grandes cidades já é de carros elétricos, né? Não é uma realidade brasileira ainda, né? Existem alguns carros elétricos sendo vendidos no Brasil, obviamente, mas a estrutura brasileira ainda é muito pífia, né, nesse quesito. Porém, já é uma realidade nos países envolvidos, tá certo? A Suécia, por exemplo, declarou já no mês passado que a partir de 2025, ou seja, daqui a 5 anos, a gente vai ter somente carros movidos a eletricidade, né? Não vai ter mais carro a combustão na Suécia sendo produzido a partir de 2025. Então é um grande desafio, né? E é um rumo para que todos os outros países se deleitem nesse grande processo internacional, beleza? Vamos lá. Aqui, ó, trouxe para vocês da década de 70 até 2011, eu vou falar um pouquinho a atualização dessa tabela para vocês, né? Do valor, do preço do barril do petróleo até então. Então, 1970, ó, perto de $1,80. Aí você teve a guerra do Yom Kippur, né? Onde você teve lá uma invasão em Israel. Israel não é um grande produtor de petróleo, tá fechado? Não é um grande produtor de petróleo, porém tá nessa região, né? Então Síria e Egito invadiram. Yom Kippur é um feriado, né, israelense, então automaticamente aí chamou muita atenção para esse nome e essa guerra ficou famosa. Não é o objetivo dessa aula hoje, então se inscreve no canal porque eu vou dar aula para vocês de Oriente Médio, tá? Então vocês podem ficar despreocupados com relação a isso. E aí, lá eu até volto e discuto um pouquinho sobre a questão do petróleo e a geopolítica do petróleo no cenário internacional, tá fechado? Bom, aí a gente teve a Revolução Iraniana, invasão do Kuwait, né, pelo Iraque, né, em 1990, tá fechado? Algumas grandes aí, marcos, né, históricos para a gente poder entender essa dinâmica da precificação do petróleo a nível internacional, né? Então, a invasão do Iraque em 2003, né? Então, o Iraque é um grande produtor de petróleo, invasão dos Estados Unidos no Iraque, né, em Bagdá, para poder retirar Saddam Hussein do poder, tá fechado?
E aí de 2003 para 2008, essa ascensão absurda. Por que o preço do barril do petróleo cresceu muito? Porque a demanda internacional está crescendo muito, beleza? O capital internacional sendo jogado e aí, consequentemente, você teve o que em 2008? Crise, né? Lembra da crise econômica? E aí, consequentemente, teve uma queda muito grande desse preço, né? E aí começou a se resgatar para 2011, chegou num patamar de 111, né? A gente teve patamares aí já de quase 150 dólares o barril do petróleo, né? Hoje está por volta de 38 a 40 dólares, isso oscila, né, todo dia, né, porque é uma commodity, e se você não sabe o que é uma commodity, eu já fiz uma aula sobre esse tema, então resgata aí. Eu vou colocar na descrição do vídeo também esse link, caso você consiga, tá certo? Para você assistir e ficar bem amparado nessas questões, tá fechado? Então vamos lá! Aqui é a matriz energética brasileira, né? Ou seja, como que a gente produz energia, né? E quais são as principais fontes? E de cara, galera, a hidráulica aqui, né? Mais de 60% de toda a nossa energia, ela vem das hidrelétricas, tá fechado? Itaipu sendo a maior delas, né? Dentro aqui no Brasil, a Itaipu binacional, né? E a gente tem essa hidrelétrica aí de importância num cenário regional muito grande, né? Repara que a eólica, ela tá muito importante também, a gente já conversou sobre a eólica na parte 1 dessa aula, perto de 80%, de 8%, mas com expansão, né? Então, você tem muitas empresas públicas, privadas, mas fazendo parcerias públicas, que é o que a gente chama de PPP, né? Parcerias públicas privadas, para concessão de geração de energia eólica. Então, isso está sendo uma coisa bem interessante no cenário brasileiro, principalmente na região Nordeste, né? A gente tem aí, ó, as térmicas, né? Então, quando a gente teve uma forte crise na energia no ano 2000, então a partir do ano 2001, o Brasil, né, começou a investir em termoelétricas, né? Para que sejam produzidas de uma forma até deixar de stand-by. Eram pequenas usinas termoelétricas, e se precisasse, se você tivesse pouca chuva, como no ano 2000, né? Então, se você precisasse ter pouca chuva, aí, consequentemente, você ligava essas pequenas centrais termoelétricas. Só que isso, galera, naquele movimento de expansão de 2000 até 2008, elas foram sendo produzidas de forma 100%, né? Então, foram muito otimizadas a produção e por isso que, inclusive, a energia elétrica no Brasil ela cresceu muito de preço, né? Bom, a gente tem a biomassa com 9%, petróleo 6,2%, né, que também está dentro das termoelétricas. Todas essas que são termoelétricas, tá? Ficou com dúvida nessa questão de termoelétricas e as matérias-primas para gerar as termoelétricas? Volta na parte 1 que você vai saber bem. Fechado? Aqui, ó. Vamos lá. Eu falei da China para vocês um pouquinho na parte 1, vou retomar agora com mais aprofundamento, né? Repara que em 2004 a China era o país que menos investia, né, nas energias renováveis e foi crescendo e hoje é o país que isoladamente mais investe em fontes renováveis do mundo, né? O país está bem preocupado, por quê? Porque o seu crescimento econômico depende de geração de energia. Então precisa dessa capacidade de geração de energia, tá, a todo vapor para que continue o processo de crescimento e desenvolvimento econômico desse país, né? Então, consequentemente, já sabem que o petróleo não é a principal fonte, eles têm muitas jazidas de carvão mineral lá, tá? Petróleo, em grande parte, é importado também. Além deles produzirem, né, nos gráficos anteriores eu já mostrei para vocês, mas eles também importam muito petróleo, tá certo? Então, eles percebem que o vento eles não precisam importar, a energia do sol eles não precisam importar, e aí, consequentemente, estão investindo muito nessa dinâmica, beleza? E já ultrapassaram aí, ó, Europa, Estados Unidos, Japão, Alemanha, que eram grandes incentivadores de energia renovável. Tá fechado, galera? Aqui, ó, chegamos ao mais um final dessa aula. Te agradeço demais por você ter me acompanhado até aqui, beleza? Se inscreve para você dar continuidade a esses grandes temas de geografia e te ajudar no vestibular. Tá fechado? Forte abraço do professor Luciano Paes. Valeu, galera! Tchau, tchau!